A gente falou no outro programa que a nossa perspectiva aqui é encarar a música folk de uma maneira ampla, né? Entender realmente como uma música popular. Então, a gente agora vai dar uma tratada bem de leve sobre a questão dos ritmos regionais, porque aqui no Brasil a gente tem essa nomenclatura, né, que é usada de forma mais comum, que é quando você fala de ritmos como, sei lá, o baião, a música caipira de raiz ou o fandango, né? Enfim, a gente trata como ritmos regionais. Por que foi dado esse nome, né? Deu-se esse nome justamente porque são manifestações musicais que de alguma maneira estão ligadas a comunidades específicas de determinados lugares, né? Assim, elas meio que traduzem um pouco da identidade daquela comunidade, né? A cultura de modo geral daquela comunidade, através de uma linguagem musical. E esses ritmos, a maioria deles, pelo menos, se não forem todos, são ritmos justamente tradicionais, né? Em que sentido tradicionais? No sentido de que eles vêm de um desenvolvimento cultural daquela comunidade que já é antigo, né? Eles fazem parte da raiz cultural daquela comunidade, né? E quando a gente fala de música folk, é exatamente disso que a gente está falando, né? De certa maneira, a gente está falando das raízes culturais de uma determinada comunidade ou do povo de modo geral. Então, assim, é, é estranho porque a gente vai tocar num festival de folk, por exemplo, e algumas pessoas ficam estranhando porque em vez delas ouvirem um monte de cover do Bob Dylan, elas estão ouvindo uma banda que mistura é, baião no seu som, por exemplo, né? E elas falam, pô, mas eu não vim aqui para ouvir forró. Fala, cara, para começar forró não é música, forró é a festa, né? Tem vários tipos de música que são tocados nessa festa. O forró tem o baião, tem o chachado, tem o shot, tem, enfim, né? E em segundo lugar, quando você está falando de folk, se você não tiver as manifestações do povo de fato, né, aquilo se torna muito mais um enlatado cultural do que propriamente uma manifestação cultural de uma comunidade, né? Então, assim, a gente pretende considerar que todos os ritmos regionais, né, e aí a gente pode enquadrar o samba, eu já falei de alguns outros, a gente pode enquadrar também em se falando, né, de sonoridades que não são brasileiras, a gente pode enquadrar o blues, a gente pode enquadrar o country, né, a gente pode enquadrar a música celta, que hoje está meio na moda lá na Europa, a gente pode enquadrar aquelas músicas germânicas de beber cerveja, né, que é aquelas marchinhas germânicas, a gente pode enquadrar a música tradicional chinesa, japonesa, indiana. Então, assim, basicamente, a gente tem uma leitura do folk que chega muito próximo do que hoje em dia se classifica como world music, né? Que foi uma denominação que o mercado deu para você conseguir jogar no mesmo saco todos esses tipos de música que na verdade não tem nada em comum ou tem pouco em comum, porque eles vêm de raízes culturais completamente diferentes, né? Então, acho que para finalizar, a minha conclusão a respeito disso é que se você está falando de música folk, você tem que, em primeiro lugar, ouvir qual é a manifestação do povo, né? O que é a linguagem do povo. E a partir dessa linguagem você vai construir a sua musicalidade. E aí isso é o que a gente pode realmente dizer que é folk, né?